Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, hoje é 24 de abril de 2019. Vamos continuar falando do ex-presidente Lula. Gente, depois da disfarçatez de ontem do STJ e da cara lisa de cada um deles, né, em fingir um julgamento que a gente percebeu que já estava pré-definido, Marco Aurélio Melo também resolveu falar alguma coisinha e parece que Marco Aurélio acha que Lula é inocente. Era o fim da picada. Se inscreve no canal, comenta, compartilha daquele joia bacana e ajuda a gente aí. Veja só o que Marco Aurélio colocou aqui. Ele colocou alguns pontos que ele disse que, segundo ele, são dúvidas que estão encucadas na cabeça dele. Vamos à matéria. Ministro do STF diz ter dúvidas sobre crime atribuídos a Lula no triplex. Quer dizer, agora que ele resolveu ter dúvida? Bom, vamos à matéria aqui, deixa eu ver aqui. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, afirmou hoje ter dúvidas sobre a condenação imposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá, São Paulo, da Operação Lava Jato. Eu tenho uma dúvida seríssima quanto aos dois crimes. Aí está em discussão, houve apenas a corrupção ou houve corrupção e lavagem? Disse o ministro em rápida entrevista a jornalistas ao final da sessão da manhã de hoje no STF. Ontem, o STJ manteve a condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex. A quinta turma da corte, no entanto, reduziu a pena do ex-presidente, o que abriu a possibilidade dele migrar para o regime semiaberto em setembro deste ano. Que a gente sabe que isso aqui não passou do nada mais, nada menos do que uma maracutaia, uma malandragem aí do STJ, dos apoiadores enfim. O ex-presidente foi acusado de ter recebido propina por meio de reformas em um apartamento que estaria reservado a ele pela construtora OAS. A denúncia do MPF, Ministério Público Federal, afirma que Lula era proprietário de fato do imóvel, apesar de não ter havido a transferência formal da propriedade para o nome dele. A defesa de Lula argumenta que não há provas de que ele foi beneficiado pelo apartamento, pois o ex-presidente nunca usou ou teve a propriedade do imóvel. Dúvida sobre corrupção e lavagem foi usada por defesa. A condenação por corrupção e lavagem de dinheiro foi imposta pelo então juiz Sérgio Moro e confirmada posteriormente pelo TRF4, Tribunal Federal da Quarta Região. Ontem, os ministros do STJ também mantiveram a condenação pelos dois crimes. Um dos argumentos da defesa de Lula é o de que ele não deveria ser condenado por lavagem de dinheiro, já que o ato que configuraria o crime foi mesmo utilizado para configurar o crime de corrupção. A reserva do apartamento feita pela OAS, segundo a defesa, isso iria contra a regra prevista na legislação penal, que proíbe o mesmo ato de ser punido duplamente. Tenho dúvidas quanto aos dois tipos penais, a corrupção e a lavagem. Teria havido um procedimento do presidente visando dar ao que ele recebeu, entre aspas, via corrupção a aparência de algo legítimo? A lavagem pressupõe isso, disse Marco Aurélio Melo. Moro e o TRF4 consideraram que o fato de a OAS ter supostamente reservado o apartamento para Lula configuraria tanto o recebimento de propina, que caracteriza o crime de corrupção, quanto a tentativa de ocultar a transferência do imóvel, o que configura o crime de lavagem de dinheiro. Ministro não julgará recursos de Lula em turma. O ministro ressalta que suas afirmações não representam uma manifestação jurídica sobre o processo do ex-presidente, pois ele não deverá participar do julgamento dos recursos de Lula ao Supremo. Bom, vai haver aí, né, tem uns negócios de Lula para ser julgados e será no âmbito do STF. Marco Aurélio faz parte da primeira turma do STF, então ele não faz parte da segunda, que será a turma que vai julgar. Mas, gente, vocês veem como é que as coisas estão tomando uma guinada diferente nesses últimos tempos. Vocês veem como é que a coisa tem dado. Olha o espalhafatoso
turno que tem acontecido aí no STF, nas outras cortes, solta bandido que não tem... É tanto solta bandido. Vocês sabem quem é Marco Aurélio Melo, né? É o cara que parece que, se não me engano, tem um vínculo com o Barata. E é ele que andou soltando aí a família dos Barata lá. É até engraçado falar isso, né? Mas enfim, é ele que andou soltando essa galera aí dos transportes lá do Rio de Janeiro. Ele, naquela época, parece que tem um parentesco, é uma ligação, não sei quem é padrinho, não sei de quem, da família, não sei de quem. Parece que, eu não sei se é o Marco Aurélio, é padrinho do filho do Barata, do casamento, é uma coisa assim, tem um rolo aí ligado, né? E também ele é primo do ex-presidente Collor, né? Foi colocado lá, empurrado lá, né? Pelo outro que não passou em concurso. Mas enfim, deixa pra lá isso daí, né? Enfim, o pai o tio ajudou, o primo foi lá e pum, colocou. Resultado, deixa pra lá. Voltando aqui ao nosso fato, né? Você vê que aí o STJ ontem praticamente libera Lula da cadeia por uma besteirinha, pra tapear os bobos, pra fingir que fez alguma coisa, né? Mas na verdade a gente sabe qual foi a ideia. Aí vem o Marco Aurélio Melo agora e começa a colocar pilha no processo do Lula. Ou seja, criando dúvidas, né, jurídicas. Será? Realmente? Quem sabe? Verdade? Meu Deus, e se... Só faltou dizer, e se ele foi inocente, meu Deus, o sangue dele está sobre as minhas mãos, e agora? Dá uma de Pilatos, né? Enfim, bom, dá uma de Pilatos não dá não, porque bom, Lula não é Jesus, tá longe disso, né? Enfim, tá longe disso, apesar que ele se considerou aí esses dias, né? Mas enfim, a questão é que Marco Aurélio Melo começa a dar mostras de que há um entendimento pela inocência de Lula. Gente, se isso vier a se espalhar entre os outros ministros, é um tapa na cara do brasileiro sem tamanho de 5 dedos com a mão bem aberta. Chega a ser absurda já essa questão do STJ. Agora vocês imaginem se o recurso vai lá, o recurso que está indo lá para o STF, de repente os caras votam inocentando Lula. Pergunto para você, brasileiro de bem, que paga seus impostos, que viu seu dinheiro ser roubado, saqueado descaradamente. Como é que fica a cabeça do cidadão de bem nesse momento? Eu sei que tem gente que defende Lula e tal, mas eu sei que vocês defendem, não é nem por maldade não, gente. É porque vocês muitas vezes, com todo o respeito, né, não têm acesso aos fatos, nem têm conhecimento direto ao que está acontecendo, ou o que aconteceu durante o governo Lula. E aí, claro, porque ganharam um Bolsa Família, porque são gratos porque ganharam aí uma aposentadoria, enquanto Lula roubou milhões junto com família, né? E tem gente que chama a família metralha, né, do Bolsonaro, e esquece da família Petralha, né? Juntando aí o que Bolsonaro tem, não chega nem perto do que o Lula e a família dele tem. Então, colocando na mesma base aí, Bolsonaro, quando entrou na política, só para comentar, né? Era mais rico do que o Lula quando entrou na política. Só para vocês terem uma ideia. Bolsonaro já tinha patrimônio maior do que o de Lula, só para vocês terem uma ideia, quando ele entrou na política. Lula, quando entrou, tinha menos patrimônio do que Bolsonaro. Resultado: Bolsonaro tem menos patrimônio hoje e Lula tem praticamente 10 vezes ou muito mais do que isso, do que Lula, do que Bolsonaro. Mas enfim, deixa pra lá isso, né? O que importa aqui é que nós estamos vendo uma articulação entre os ministros disfarçadas aí, tentando aos poucos, devagarinho, mudando a mente da população. Eles entenderam que vir de primeira não deu certo, né? Tentaram algumas vezes soltar Lula, né? E isso causou um furdunço. Então eles estão tentando agora pela manipulação, devagarinho, aos poucos, introduzindo a coisa devagarinho, que é para o povo ir aceitando com mais facilidade. Bom, tomara que o povo não aceite e não caia nesse golpe, né? Hoje é o Marco Aurélio defendendo aí, colocando uma dúvida. Amanhã aparece o Dias Toffoli, depois aparece mais um. E daqui a pouco, lá se vai a justiça por água abaixo. Canal Brasil Notícias trazendo a informação aqui.